Senhora, este é o cofre. Fique à vontade, disse o gerente do banco, deixando-a sozinha. Amara sempre teve um único objetivo na vida: riqueza. Cresceu em um lar humilde, onde seus pais batalharam para lhe dar uma boa educação, mas desde cedo percebeu que estudar e trabalhar duro não era um caminho mais rápido para o luxo que desejava. Quando conseguiu um emprego em uma lanchonete, desprezava os clientes e fazia apenas o mínimo necessário. Mas tudo mudou no dia em que conheceu o Sr. Albert. O Sr. Albert era um homem idoso, porém muito elegante e dono de uma presença notável. Ele frequentava a lanchonete algumas vezes e sempre pedia um suco de limão. Desde que o viu, Amara percebeu que aquele não era um cliente comum. Com um pouco de conversa, soube de 3 detalhes importantes. O Sr. Albert era viúvo, lutava contra um câncer e, o mais importante, era rico e sem herdeiros. Ele havia perdido sua esposa em um acidente de carro anos atrás e, desde então, nunca mais se envolveu com ninguém. Também não teve filhos. Isso foi o suficiente para que Amara colocasse o seu plano em ação. Ela se aproximou, demonstrou interesse e fingiu preocupação com sua saúde. Em pouco tempo, conseguiu que Albert lhe oferecesse uma oportunidade de emprego melhor remunerado em sua empresa. Com inteligência e sedução, ela se tornou indispensável. O Sr. Albert, solitário e fragilizado, encontrou em Amara um novo motivo para sorrir, e foi questão de tempo para que o amor surgisse, pelo menos da parte dele. Algum tempo depois, Albert a pediu em casamento. Amara, feliz, aceitou sem pensar 2 vezes. Seu plano era ficar casada por um tempo e depois se divorciar. Assim, sairia com parte da herança, mas um detalhe frustrou seus planos. O Sr. Albert veio de uma vida difícil e todo o seu patrimônio havia sido construído com sua falecida esposa. Por isso, decidiu se casar com Amara sob separação total de bens. Ela não queria parecer interesseira, então aceitou sem questionar, mas no fundo aquilo a irritava. Então, teve que mudar seu plano e traçar uma nova estratégia. Agora, precisava fazer com que o Sr. Albert confiasse nela a ponto de incluí-la em seu testamento. Como ele enfrentava um câncer, ela pensou que ele não teria tanto tempo assim. O tempo passou e Amara acreditava estar no caminho certo. No entanto, o Sr. Albert era um homem que passou por muitos desafios na vida, e a vida fizera dele um homem esperto. Mesmo adoecido, começou a perceber sinais estranhos, movimentações financeiras suspeitas, atitudes frias de Amara quando acreditava que ele não estava vendo e inconsistência em suas histórias sobre o passado. E finalmente, ele descobriu algo terrível. Ela tinha uma amante e desviava dinheiro para ele. A descoberta foi um golpe duro. Já enfraquecido pelo câncer, sua saúde piorou rapidamente, mas em vez de apenas se lamentar, Albert tomou uma decisão. Mudaria seu testamento imediatamente. No hospital, reuniu advogados e amigos e fez questão de que tudo fosse lido na frente de Amara. Ela, confiante, pensava que ele já estava partindo e, por isso, deixaria algo para ela. Mas o primeiro choque foi saber que 30% da sua fortuna seria destinado ao motorista, seu fiel amigo de longa data. Os outros 70% seriam destinados a ONGs, universidades e instituições de caridade. O Sr. Albert acreditava no poder da educação, algo que Amara sempre desprezou. Amara sentiu o chão sumir. Ainda assim, agarrou-se a uma última esperança: os bens materiais. Foi então que informaram que havia algo para ela guardado em um cofre no banco. Ansiosa, ela correu para o banco. Senhora, este é o cofre. Fique à vontade, disse o gerente do banco, deixando-a sozinha. Ela não se continha de tanta expectativa. Com as mãos suadas, tocou no cofre. Seu coração acelerava. O final seria glorioso. Ela se tornaria dona de uma grande fortuna, assumiria seu amante e desfrutaria pelo mundo. Mas ao abrir o cofre, teve uma grande surpresa.
A primeira coisa que viu foi um copo de vidro, aparentemente com um líquido dentro, e ao lado do copo, um bilhete. Ela o pegou e leu atentamente. No bilhete estava escrito: "Agora sou eu quem te sirvo um suco de limão, mais azedo, do jeito que você merece." Ao lado do bilhete, um envelope. Dentro, um pedido de divórcio já assinado por Albert. Seu corpo gelou e Amara ficou sem chão, percebendo que o Sr. Albert já sabia que ela não passava de uma golpista. Essa história nos ensina que quem engana pode até desfrutar de um triunfo momentâneo, mas, cedo ou tarde, descobrirá que o destino tem formas inesperadas de devolver cada escolha feita. O que parece uma vantagem hoje pode se tornar o maior castigo amanhã, porque no fim, a vida cobra o preço das atitudes e ninguém escapa das consequências de seus próprios atos. E se essa história fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até breve!